Olá, bem, isso aqui foi uma conversa que eu tive com o esquerdopata no chat, né? Enfim, eu vou tentar falar aqui rapidinho qual que é a mentalidade do esquerdopata intelectual. Lembra, ele não é esquerdopata, ele se diz intelectual de esquerda. Eu perguntei pra ele se ele gostava dos Estados Unidos, ele falou que não gostava, que era a opinião dele, né? E aí eu perguntei, como é que você formou a sua opinião? Que ele respondeu, o que você gostaria de saber? Perguntei se ele já teve nos Estados Unidos e tudo, ele falou que não, mas tinha um tiozinho americano. Aí eu falei, foda-se o seu tio, você não conhece, você não foi. Eu quero saber o seguinte, da onde vem toda a sua informação sobre os Estados Unidos, né? E o cara falou, estudos, leituras, reportagens, né? Tudo que não faz parte dessa mídia imperialista americana. Aí eu já comecei a ficar meio curioso, né? Mas eu falei assim, que tipo de revista, onde? Aí ele Carta Capital, Pragmatismo Político e outras mídias aí não alternativas. Chegou até mesmo a citar a Narcomiguchos, né? Mas tudo bem, enfim. Aí eu perguntei para ele se não passava pela cabeça dele que essas mídias, né, alternativas, essas mídias independentes, como ele fala, se elas poderiam também não estar manipulando a opinião das pessoas como forma de atrair mais públicos. Porque, você sabe, uma mídia, conforme mais público tem, mais dinheiro ganha. E o que ele me respondeu que não, que essas mídias são independentes e feitas pelo povo, e que não tem capital especulativo internacional dos Estados Unidos e blá blá, aquela coisa toda. Aí eu perguntei se ele tinha certeza, ele falou que absolutamente tinha certeza que as mídias eram imparciais. Aí eu não dei muito coisa, mas eu voltei ao pato principal. Por que ele não gostava? Ele, mas por que você não gosta dos Estados Unidos? E a resposta dele básica foi porque ele falou que são imperialistas, né? E aí eu perguntei, o que é imperialismo na sua humilde opinião? E a resposta dele foi que era a política americana de dominação, onde os Estados Unidos subjugam os outros países, roubando-lhe os recursos naturais, em especial o petróleo. E aí eu aprendi, é uma acusação grave, você tem algum exemplo? E aí ele veio com aquela famosa falácia, 149 países invadidos nos últimos 100 anos, tá bom isso? E aí eu falei, tá bom, eu não vou nem falar desses 149 países. Eu falei assim, faz o seguinte, me dá o seu melhor exemplo. Pega desses 149 aí e me dá o melhor exemplo. Ele falou, as 2 invasões do Iraque são um bom exemplo para você? Aí eu falei, tudo bem, vamos usar a última invasão como exemplo, porque ela está mais fresca na cabeça da gente. E ele falou, tudo bem. E aí eu falei para ele, antes da guerra, os Estados Unidos importavam em média 30 mil barris de petróleo por ano do Iraque. E eles não eram pagos em dinheiro, tá? Essa importação, como o Iraque estava sob embargo, essa importação era feita em troca de remédios e comida, né? Para ajudar a população iraquiana. E então era muito cômodo para os Estados Unidos antes, só mandava comida e coisa, e o Iraque, né? Não era uma coisa tão boa para o Iraque assim, entendeu? E 31 mil barris por ano. E eu perguntei para ele, depois da guerra, quanto que os Estados Unidos estavam, né, pegando de petróleo iraquiano, né? E como é que estava sendo feito esse roubo, porque ele tinha afirmado que tinha sido roubado. E aí ele falou que ele tinha certeza que 100% do petróleo iraquiano estava na mão dos Estados Unidos. E aí eu coloquei outro dado para ele. Eu falei, na verdade, né, depois da guerra, o Iraque está exportando hoje, em média, 26 mil barris de petróleo, ou seja, 5 mil barris de petróleo a menos por ano para os Estados Unidos. E tudo ao preço de mercado, ou seja, os Estados Unidos, na verdade, esses 26 mil barris que eles importam, eles estão pagando em dólares ao valor de mercado. Tá? O que deixou ele um pouco sem argumento, né? E além disso eu falei, o governo do Iraque não tem ninguém americano lá, sabe? Não tem, o presidente não é americano, não tem ninguém na corte, não tem ninguém. Você tem os 3 poderes independentes lá e não tem nenhum americano lá, né? Os Estados Unidos só estão às vezes lá para ajudar um pouco, ficaram lá para ajudar as forças armadas, mas hoje em dia não tem nenhum americano e nenhum dos poderes, né, do Iraque, né? Como é que funciona esse imperialismo aí que você está falando, né? Quem entende de imperialismo, você teria ali um presidente americano roubando, né? Ou alguém colocado pelo governo americano lá, né? Para pegar o petróleo de graça. Os Estados Unidos nem precisariam estar pagando, né?
E aí eu coloquei isso para ele, e o que ele falou que isso não interessava, porque as empresas que extraem petróleo no Iraque, ele me falou que são americanas, né? E aí eu coloquei outro dado para ele. Falei, ó, na verdade isso não é verdade não, porque antes mesmo da invasão, já existiam no Iraque empresas alemãs e francesas que exploravam o petróleo iraquiano porque o Iraque não tinha tecnologia para explorar o próprio petróleo, né? E depois da invasão, o povo iraquiano ele manteve esses contratos. E o que os Estados Unidos mandaram para lá, as empresas, para reconstruir o Iraque, eles foram para reconstruir porque tem a Convenção de Genebra, não sei se é a Convenção de Genebra, mas que obriga um país, quando invade o outro, destrói a infraestrutura, esse país é obrigado, por convenções, tratados internacionais, a reconstruir esse país. Então os Estados Unidos mandaram sim empresas lá, reconstruíram a boa parte da infraestrutura, os danos que eles causaram, mas tudo isso com o dinheiro dos contribuintes americanos, né? O dinheiro das pessoas, dos americanos que pagaram, não teve nenhum custo isso para o Iraque, né? E a grande maioria dessas empresas, a esmagadora maioria delas já voltaram para os Estados Unidos, não estão mais lá. Então, como é que se dá esse imperialismo, né? E eu deixei isso, perguntei para ele, e a resposta dele, isso pode ser verdade, mas o povo iraquiano não pediu para intervenção, entendeu? Que o povo iraquiano não pediu. E aí eu questionei ele, falando que todo mundo viu, logo depois da invasão dos Estados Unidos, o povo saiu nas ruas para festejar, derrubaram a estátua do Saddam, né? Inclusive até mesmo os curdos que já tinham sido atacados com armas químicas, né? Os próprios curdos aplaudiram, né, os Estados Unidos e tudo. E na verdade, o que grande aconteceu lá foi que quando os Estados Unidos prenderam Saddam Hussein, eles queriam levar o Saddam Hussein para uma corte internacional, para ser acusado dos crimes de guerra que eles cometeram e tudo. E o próprio povo iraquiano, né, não permitiu, né? Ele falou, primeiro ele vai ser julgado aqui. E foi isso, o Saddam Hussein foi julgado por um juiz iraquiano, por uma corte iraquiana, por um júri iraquiano. Tudo formado legalmente com as bases da democracia. E lá ele foi condenado à morte e executado por pessoas iraquianas. Os Estados Unidos somente prenderam ele. E até pagou uma indenização para quem deu o tipo. Eu não sei se chegou a pagar ou não, mas tinha um prêmio na cabeça dele, né? Para prender ele, e ele foi preso vivo, não foi executado, tá? E aliás, se fosse pelos Estados Unidos, ele não teria sido executado, porque ele teria sido condenado numa corte internacional e ia ficar na cadeia, provavelmente pegar uma perpétua, né? Aí eu coloquei isso para ele e falei que isso não interessava. Ele falou que a invasão do Iraque foi uma farsa, que os Estados Unidos não acharam nenhuma arma de destruição em massa, e pediu para explicar isso, né? E aí eu perguntei para ele, falei, quem foi que falou que não existia nenhuma arma de destruição em massa nos Estados Unidos? E aí a resposta dele foi o que justamente o que todo mundo sabe. Os próprios Estados Unidos afirmaram em 2006 que não conseguiram achar nenhuma arma química ou nuclear lá, depois de 3 anos de busca, e me chamou de burro por não saber disso. Eu falei, não, meu amigo, não é que eu não sabia disso. Eu estou te fazendo a pergunta porque eu só quero colocar um fato que você não acha que é meio contraditório um país, né, do tamanho dos Estados Unidos, eles criarem uma farsa tão grande, enganarem 300 milhões de pessoas, né, que os americanos, conseguirem apoio do Congresso para fazer uma invasão unilateral, sem apoio de ninguém, no Iraque, para depois chegar lá e contar a verdade, depois de 3 anos, você não acha que tem um ponto aí que você precisa explicar mais? E ele falou que a resposta dele foi que não tem como esconder a verdade, né? Aí eu voltei a questionar, falei, se não tem como esconder a verdade, como é que eles, se eles contaram uma mentira tão grande, foi uma mentira muito grande para conseguir invadir, tá? Você não acha que, mesmo que tenha sido uma conspiração nessa sua cabecinha aí, que você acredita que foi uma conspiração, você não acredita que eles não conseguiriam ter levado na clara da noite barris, tonéis de armas químicas e ter colocado lá, eles dominavam o espaço aéreo, dominavam tudo, e seria uma coisa que ninguém ia... eu duvido que alguém fosse pegar e fosse questionar isso, né?
se eles tivessem esse poder tão grande, conseguiram enganar 300 milhões, eles teriam conseguido colocar uma tropa de elite lá, que não ia falar com ninguém, e teria feito isso, e teria mantido. E teria, não precisaria ter contado a verdade depois, né? Então esse é um ponto que ele, sinceramente, ele precisa explicar o porquê que os Estados Unidos contou a verdade depois. Por que os Estados Unidos não continuou, se mentiu tanto, por que não continuou a mentira, né? E a resposta dele foi que eu não entendia a maneira imperialista de fazer as coisas, mas que a invasão com certeza tinha sido planejada e tal, ele veio todo aquele papo lá e tal. E aí eu falei, ó, John, você tem essa certeza toda, né? Toda essa a sua certeza. E aí ele falou que a certeza dele vinha das próprias conclusões dele depois de anos de estudo e pesquisa. E aí ele já começou a me alertar, eu falei, tá, e quais são as fontes da sua pesquisa? Você já conheceu algum iraquiano, já esteve no Iraque, você conhece algum das minorias ou da maioria lá que era oprimida pela minoria lá? Da onde vem toda essa certeza de que, sabe, de onde vem toda essa certeza que foi tudo uma conspiração e tudo? Que é o imperialismo lá e tal, né? Porque a situação do Iraque antes e depois, hoje, não precisa ser muito esperto para ver que o Iraque está muito melhor do que quando estava na época do Saddam Hussein, né? Enfim, o que ele falou é que ele não precisava conhecer nenhum iraquiano para ver o que era óbvio, que era só juntar os fatos A mais B e ele teria a conclusão dele. Então eu respondi para ele que, olha, os poucos iraquianos que eu conheciam discordavam da opinião dele aqui nos Estados Unidos. E não só isso, eu coloquei o fato de que os países que fazem propaganda massiva, assim como vocês podem estar vendo em todos esses posts, são países que não são nada legais com a população. Na maioria deles são ditaduras. Quer ver quem chama os Estados Unidos de... quem chama os Estados Unidos de imperialista é Coreia do Norte, é Cuba. São ditaduras que estão pouco se fudendo para a opinião do povo. São ditaduras que têm presos políticos, né? Tem pessoas na cadeia porque têm opiniões diferentes, né? E o que os Estados Unidos eles pregam é justamente que as pessoas consigam ter uma liberdade de opinião, entendeu? Que elas consigam ser livres, né? E óbvio, se a liberdade realmente ela é algo que afeta ditadores. Ditadores não gostam de liberdade, ditadores não gostam desse tipo de coisa. Então você pode ver que a grande maioria dessas propagandas imperialistas elas foram feitas na época da União Soviética, e a União Soviética não era lá esse exemplo de liberdade. Todo mundo sabe que eles pegaram vários territórios após a Segunda Guerra e que eles mantinham esses territórios com base na força. Eles mandavam um exército mesmo o povo não querendo. Vocês podem ver o que aconteceu na Hungria, o que aconteceu na Alemanha Oriental, logo após a guerra, e os soviéticos mandavam os tanques lá, né? E o engraçado é que os soviéticos eles tinham sim, o imperialismo soviético da época era muito mais maldito, né? Eles colocavam literalmente os oficiais, pessoas russas, eles migravam russos para essas regiões e tudo, transportavam as pessoas, colocavam inimigos políticos no interior da Sibéria e etc. Então não vale nem a pena comentar porque todo mundo viu o final, né? O que aconteceu com o Império Russo, né? Que é o Império Soviético, né? Aquilo sim era imperialismo, quando você coloca pessoas no poder. Você não só coloca pessoas no poder, como você coloca o seu próprio povo lá e você explora os outros países. Os Estados Unidos eles não exploram, eles pagam pelo tudo que eles compram desses outros países. Eles estão na verdade fazendo comércio, estão trocando, e comércio, como todo mundo sabe, do básico, as pessoas ganham. A minha teoria sobre o porquê que as pessoas acham que os Estados Unidos é um país... agora mudando de assunto, é óbvio. Quando eu coloquei isso, o cara me chamou de idiota, burro, retardado, e terminou a conversa. Não preciso nem explicar isso. Sobre o entendimento dele, eu até compreendo ele um pouco. Aliás, compreendo as pessoas que acham que os Estados Unidos é imperialista, né? Na verdade, vem essas 700 bases ao redor do mundo. Você deve pensar que alguma coisa. O que acontece é que essas bases não estão lá contra esses países que detêm as bases. Não só não estão contra os países aceitam ter as bases lá, o que já mostra que esses países não são países invadidos, né, pelos Estados Unidos. Eles
estão lá, é uma coisa voluntária. Você pode ver que esses países se beneficiam. Por quê? Porque uma base americana não é o país, não é o país que tem a base que paga. Quem paga são os americanos aqui, que trabalham, pagam os impostos. E essas bases fazem o quê? Essas bases garantem a segurança desses países, né? Vai lá alguém se meter a bobo de invadir a Alemanha, por exemplo, ou de invadir o Japão. Vai a China se meter a besta de invadir o Japão. Não vai, porque ela sabe que vai ter os Estados Unidos ali. Vai a China, por que você acha que a China não invade Taiwan, por exemplo? Taiwan, elas estão lá, eles querem o território para Taiwan, mas eles não querem. Por quê? Porque Taiwan tem um acordo com os Estados Unidos de defesa mútua. Então, a China jamais vai querer invadir Taiwan, por mais que eles queiram, né? Então, esses países eles se beneficiam. A Alemanha, por exemplo, tem cidades, ele tem 50 mil soldados lá. E tem cidades na Alemanha que a economia deles gira muito em torno das bases americanas que tem lá. Eu como americano, como alguém que vive nos Estados Unidos, né? Cidadão, pago meus impostos aqui, na verdade eu não gosto dessas bases porque eu estou pagando por elas e eu não estou tendo benefício algum. Quem está tendo benefício são os alemães lá, que estão com a base lá, americana lá, eu estou mandando dinheiro, bancando, sustentando a economia numa cidadezinha no interior da Alemanha, de algumas cidadezinhas, ou na Europa, ou Japão, ou outros países aí quer que sejam, e eles estão lá literalmente para garantir a paz mundial, né? Porque os Estados Unidos eles se beneficiam do comércio, e o comércio é algo, acho que as pessoas têm raiva do comércio com os Estados Unidos porque eles veem que talvez, como a economia nos Estados Unidos é mais livre, é mais eficiente, isso permite que os Estados Unidos ganhem mais dinheiro fazendo comércio com qualquer outro país. É aquele velho caso que o Brasil exporta grão de soja para a Argentina e a Argentina exporta óleo de soja para o Brasil, né? Então as pessoas no Brasil ficam bravas, mas ninguém se pergunta por que ninguém vai lá e cria uma fábrica para processar óleo de soja no Brasil, porque simplesmente é caro. É difícil de criar uma fábrica, é horrível. Compensa mais exportar o grão puro, né? É a mesma coisa para a China, eles exportam minério de ferro e importam ferro. Que legal, né? Então, assim, deveria se pensar o porquê que... Eu acredito que a raiva principal é justamente a raiva que os americanos são mais livres do que os outros, então eles acabam falando imperialismo, porque qualquer negócio que eles vão fazer, os Estados Unidos exporta material, né, exporta conteúdo de maneira bem mais eficiente, com muito menos horas de trabalho, em troca, sabe, dos recursos minerais desses países. Só que se os Estados Unidos não comprassem os recursos, ninguém compraria. Aliás, o Brasil deveria reclamar mais da China, né? A China ser mais imperialista com o Brasil do que os próprios Estados Unidos. É só ver a balança comercial entre Brasil e China, ver o que o Brasil exporta para a China e o que o Brasil importa da China, né? Então, o pessoal deveria pensar um pouco mais nos porquê, ao invés de tentar ficar falando, né, repetindo propaganda soviética, da época da União Soviética, propaganda da Coreia do Norte, de que os Estados Unidos é imperialista, né? Cuba pode negociar com qualquer outro lugar do mundo, menos com os Estados Unidos. Por que eles têm uma economia ruim? Eles não se perguntam isso, eles colocam a culpa em tudo. Até dos furacões eles põem a culpa nos Estados Unidos. Eles dizem que os furacões acontecem porque os Estados Unidos estão prejudicando o meio ambiente. Até em furacão, né, que destrói tudo lá em Cuba, lá, eles botam a culpa nos americanos. Então, assim, é isso que essas pessoas deveriam ver. Essa é a minha conclusão da conversa. E o cara, né, só provou qualquer pessoa que se diz intelectual e de esquerda, quando colocado alguns assuntos, elas vão mostrar a verdadeira face delas, que é a face da ilusão do conhecimento, ou seja, pior que a ignorância. Então é isso aí, fica aí o meu vídeo.